Shalom, meninas! Hoje quero fazer a leitura, uma segunda de leitura das mulheres da Bíblia. Hoje eu escolhi extraordinárias, Joquebede e Ana. É bem bonito a leitura. Vamos lá. Joquebede morava em Gozém, no Egito. Ana morava em Ramá, na região montanhosa de Efraim. Joquebede era uma hebreia, escrava. Ana era uma israelita livre. Joquebede criou seu filho Moisés até 12 anos. Era mãe de Moisés. Ana criou seu filho Samuel aproximadamente até 3 anos. O filho de Joquebede, a partir de 12 anos, foi morar no palácio. O filho de Ana, na primeira infância, foi morar no templo. O filho de Joquebede foi profeta no início de Israel como nação. O filho de Ana foi profeta no início de Israel como monarquia. O filho de Joquebede começou seu ministério com 80 anos. O filho de Joquebede começou seu ministério com 80 anos. Eu leio de novo. O filho de Ana começou seu ministério na primeira infância. O filho de Joquebede morreu, ressuscitou e está no céu. O filho de Ana morreu e aguarda a volta de Jesus na sepultura. Joquebede. A mulher de Arão era Joquebede, filho de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Isso está em Números 26, verso 59. Pois pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses, não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Hebreus 11, verso 23. Sua família. Joquebede era filha de Levi e se casou com Arão, que era filho de Coate, seu irmão. Eles viveram no Egito na época do rei Faraó, aquele que ordenou a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. Eles tiveram 3 filhos, que se tornaram pessoas proeminentes na nação israelita. A mais velha, Miriam, foi profetisa e aparece como uma inspiradora mulher com talento para o canto e a música. Isso está em Êxodo 2, 4, do 7 ao 7. Olha que interessante. Em Miqueias 6,4, encontramos a afirmação que o Senhor livrou a Israel do Egito por meio de Moisés, Arão e Miriam. O segundo foi Arão, que era 3 anos mais velho que Moisés, o que posteriormente ocupou o mais alto posto sacerdotal da nação, o de sumo sacerdote. Orientado por Deus, ele foi o primeiro e maior fundador do sacerdócio de Israel. Moisés foi o mais novo que se tornou um grande líder e legislador. Sob a direção de Deus, foi o fundador da nação de Israel. Possivelmente, Joquebede não viveu para ver quão famosos seus filhos se tornaram. Uma coisa é certa: sob a influência divina, ela preparou os filhos para as grandes tarefas que eles desempenhariam no futuro. Foi o amor de Joquebede, sua fé e coragem, que salvou seu filho de uma morte cruel e o preservou para abençoar o mundo. Ela, juntamente com seu marido, receberam um lugar de destaque na galeria dos heróis da fé. Primeiramente porque esconderam seu filho por 3 meses e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Aquele ato de fé significa que ela compreendeu o papel importante que Deus lhe predestinou. Quando não podia mais esconder a criança em casa, viu-se em face a um dilema amedrontador. Em que lugar poderia ela esconder seu filho para livrar-o da fúria do rei? Foi quando ideou um plano inteligente. Cumpriria com a letra da ordem do rei, colocando seu filho numa cesta de junco, na beira do rio Nilo, entre os juncos. Antes, tapou os buracos com betume e piche. Armando, o menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Essa era a sua parte. O resto deixaria com o Senhor Deus. Nas mãos de Deus, seu filho estaria seguro. A filha de Faraó foi lavar-se, viu o cesto, ouviu o choro do nenê e tomou-o para criar. Com tato e habilidade surge Miriam e pergunta à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então surge em cena Joquebede com o coração cheio de alegria. Recebe de volta seu filho para criar em liberdade.
Ela conservou consigo o rapaz tanto quanto pôde, porém, obrigada a entregá-lo quando ele teve aproximadamente 12 anos. Que período precioso teve essa mãe! Com que dedicação preparou seu filho para enfrentar o mundo de incredulidade no qual viveria. Que grande influência exerceu Joquebede na vida de Moisés. Ela teve o privilégio de marcar em sua mente, ainda em desenvolvimento, impressões que durariam por toda a vida. Joquebede foi uma mulher de fé e Deus recompensou o seu trabalho, assim como faz ainda hoje conosco. Sejamos fiéis. Ana: eu pedi esta criança a Deus, ó Senhor, e Ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor, enquanto eu viver, pertencerá ao Senhor. Gente, veja como que desde aquele tempo, as pessoas que compreendiam, compreendiam Deus, que ainda não tinha Cristo, elas faziam as coisas para a glória de Deus. Vejam que essas mulheres em nenhum momento pegou esses filhos para elas. Elas receberam de Deus, elas compreenderam que elas receberam de Deus o que elas estavam pedindo, No caso aqui, Ana, que pediu o filho e recebeu. Mas ela o entrega de volta ao Senhor. Olha como que a glória é sempre de Deus. De que maneira ela entrega para o Senhor? Falando para ele que esse menino se dedicaria às coisas de Deus. Ela colocaria ele para se dedicar às coisas de Deus. Veja como que desde aquele tempo tudo sempre foi para a glória de Deus. Até os filhos, a casa, a vida. Tudo era para a glória de Deus. Ana podia dizer como Davi: tudo vem de ti e nós somente devolvemos o que já era teu. Existe uma data em nosso calendário quando os filhos geralmente oferecem um presente para suas mães, como uma forma de expressar sua gratidão e amor por elas. Essa data é conhecida como o Dia das Mães. Também conhecemos muitos casos de pais que dedicaram seus filhos ao Senhor quando ainda são bem pequenininhos. Essas coisas comumente acontecem. A história da Bíblia que analisaremos aqui é de fato surpreendente. É a história de uma mãe que ganhou de Deus o presente de um filho e o devolveu ao Senhor, levando-o para viver no tabernáculo em Siló, na terra de Israel, quando ainda era muito pequeno. Ana, a mulher dessa história, ia com sua família para adorar e sacrificar ao Senhor no tabernáculo cada ano. Ela era estéril e desejava profundamente um filho, como acontece com tantas outras mulheres em igual circunstância. O desejo forte de Ana a afligia muitíssimo. Então, uma dessas viagens, quando Penina, a outra mulher do seu marido, Eucana, a provocava e humilhava, Ana, não suportando mais o sofrimento, levantou-se e orou ao Senhor. Foi naquele momento em que sua oração ela fez uma surpreendente promessa e disse para Deus: se o Senhor me der um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Imagine só, uma mulher que nunca teve filho, ora pedindo a Deus o privilégio da maternidade e logo em seguida promete fazer uma grande doação, devolver para o Senhor o presente que ele lhe daria. Antes de Ana fazer essa promessa, quantas vezes por certo ela não imaginou tendo um filhinho no seu colo, acariciando sua cabecinha enquanto amamentaria? Quantas vezes não pensou nas conversinhas que teria com ele, falando sobre o amor de Deus e seu plano para a nossa salvação, na medida em que ele ia crescendo? Certamente em seus sonhos ela ouviu tornar-se um moço, orgulho de sua vida. Depois talvez casar-se dando-lhe netos. Não são esses os sonhos dos pais quando planejam a chegada de um filho? Mas naquele significativo dia, quando ela decidiu que entregaria de volta para Deus o filho que ele lhe desse, todos os seus sonhos mudaram. O Senhor Deus ouviu sua oração e Ana ganhou o neném que pedira. Com que alegria ela deve ter pensado no dia em que levaria o pequeno Samuel para o tabernáculo, tão logo ele fosse desmamado. Não se conhece a idade de Samuel quando foi desmamado. É comum no Oriente que uma criança seja amamentada até que tenha 3 anos. Certamente Ana compreendia que o período da amamentação era importante para criar laços afetivos entre a mãe e o bebê. Imagine seu sorriso enquanto ela preparava a pequenina túnica que seu filho usaria na casa de Deus, quando estivesse longe da sua presença. Finalmente chegou o tão esperado dia. Ana saiu da sua casa, nas colinas ao norte de Jerusalém, e seguiu para Siló, o lugar onde a tenda sagrada fora armada pelo povo de Israel. Logo depois que a terra da promessa foi conquistada, Josué, ali ela deixou seu filho para servir ao Senhor.
Parecia um ato de insensatez deixar uma criança tão pequena no meio do corrompido centro de adoração naqueles dias. Mas foi isso que ela fez. Sua promessa fora com Deus e, de fato, ela lhe ofereceu sua preciosa dádiva, o menino Samuel. Ana podia dizer como Davi: não podemos de fato te dar nada, pois tudo que vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era teu. Agora, com seu coração cheio de alegria, Ana louvou o Deus dos céus. Diferente daquele dia, quando o coração angustiado, ela pediu um filho ao Senhor. Naquele momento, ela estava voltando, sentindo-se privilegiada por devolver-lhe o que ele havia dado. Ela apreciou a grandeza divina de uma forma diferente, compreendeu melhor a compaixão de Deus pelos pobres pecadores e teve uma nova visão do poder de Deus, em contraste com as forças do mal. Seu entendimento se abriu e Ana viu com clareza que o pacto de Deus com o seu povo era fazer com que esse povo fosse uma bênção para todas as nações. Suas palavras eram proféticas tanto a respeito de Davi como do Messias, o ungido do Senhor. O cântico aponta para a destruição do inimigo de Deus e o triunfo final do seu povo remido. Ana, em sua alegria, antecipou o gozo dos remidos quando naquele dia, sobre o mar de vidro, cantaremos um cântico novo. Que lições aprendemos com Joquebede hoje? Antes de tudo, não podemos esquecer do difícil dilema que ela teve de enfrentar quando o rei do Egito ordenou a morte de todos os meninos, filhos dos hebreus, que nascessem. Você teria coragem de esconder seu filhinho por 3 meses dentro de casa, como Joquebede fez? E depois dos 3 meses, será que você colocaria seu nenê num cesto no rio? Se o fizesse, quais seriam seus sentimentos? E se desse uma forte chuva? E se o rio transbordasse e levasse o pequenino para longe? Será que Joquebede teve medo disso? Joquebede foi uma mulher de fé. Ela tinha aprendido desde cedo a confiar em seu Deus. Como é que nós podemos chegar a esse nível de fé? O exemplo dessa mulher extraordinária nos inspira a compreender na prática que Deus está no comando de todas as coisas. Joquebede podia dizer como Davi: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Repita este verso muitas vezes, sempre que algum acontecimento lhe amedrontar. Lembre-se do que disse Davi e siga em frente. Isso está em Salmo 56, verso 3. Você percebeu que o Senhor deu para Joquebede seu filhinho de volta depois que ela o escondeu no rio? Primeiro o passo de fé, depois a bênção, não foi? É isso que a Bíblia diz, a fé. É a prova de que existem coisas que não podemos ver. Joquebede nada sabia sobre o futuro do seu filho querido. Ela só sabia que chegaria o dia quando teria de devolvê-lo para a princesa. E o que fez? Certamente conhecedora do plano de Deus para a família, ela guardou as leis do Senhor e as ensinou aos seus filhos. Como disse Deus, repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Que lição para nós. Será que estamos fazendo isso? Dia após dia estamos ensinando aos nossos filhos o caminho do Senhor. Dedique seu tempo a eles. Acredite que o Senhor Deus dará o que o seu coração deseja. Compreenda que essa é a maior responsabilidade que Deus já confiou a uma mulher. E Ana, que lições podemos aprender com essa preciosa mulher? Em primeiro lugar, seu espírito de gratidão e louvor. Ela não tinha filhos, orou ao Senhor e Ele ouviu sua oração. Você também consegue agradecer mesmo quando nem tudo acontece como você gostaria? Se você permanecer atenta em meio às lutas e dificuldades, você vai encontrar motivos para agradecer. O nenê de Ana nasceu, mas ela sabia que ele não lhe pertencia. Como será que Ana se sentiu? Uma coisa é prometer devolver para Deus o filho que ganhasse. Outra coisa é tê-los nos braços e, mesmo com o coração cheio de ternura, saber que precisa entregá-lo para um fim sagrado, assim tão pequenino como era. Será que você mudaria de plano? Pense se fosse você. Ana estava decidida. O filho seria levado para servir no templo. Enquanto ele crescia, ela o preparava para isso. Nos dias de hoje, o que uma mãe pode fazer a fim de preparar o seu filho para servir ao Senhor? Mesmo que não seja necessário levá-lo para morar no templo, toda mãe precisa ensinar-lhe os caminhos de Deus, estudar com ele a palavra de Deus, fazê-lo compreender o que significa adoração. Infelizmente, alguns pais negligenciam sua principal tarefa na educação. Naquele dia, quando foi para o templo com Samuel, ela sabia que estava oferecendo para Deus o seu mais precioso presente,
seu filho. E disse com toda a firmeza: por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. E você, tem alguma coisa que pode dar para Deus? Que tal um pouco mais do seu tempo pensando em ajudar alguém? Ou será que no seu dia a dia você deixa de obedecer algumas orientações divinas por conveniência ou necessidade? Quando Ana deu seu filho, ela deu tudo para Deus. Hoje, dar tudo para Deus também inclui o que você tem de melhor e mais precioso. Ana exultou enquanto deu, ela louvou ao Deus do céu e sentiu genuína alegria ao oferecer o seu presente. É esse o espírito da adoração. Como nos dias de Ana, precisamos colocar a Deus no centro da nossa vida. Ele deve ter sempre o primeiro lugar. Que a história de Ana, assim como a de Joquebede, a impressione de tal maneira que você sinta o desejo de sempre oferecer o seu melhor para o Senhor. Com certeza, Ele vai recompensá-lo. Meditem nessa história tão bonita de Ana e Joquebede. Fiquem com Deus.